Estar pleno, feliz e satisfeito é o que todas as pessoas querem, mas muitas pessoas caminham em direção ao desprazer e à infelicidade. Como a psicanálise explica isso? Eu sou Eliana Olímpio, mestre em psicologia e psicanalista, e convido você a entender um pouco mais sobre o psiquismo humano. Se você se interessa pela área psi, me siga. Sempre posto conteúdo sobre os 20 anos da minha experiência e sei que existem muitas dúvidas. Inclusive, se você deseja participar de grupos de estudos ou supervisão de casos, pode me chamar que nós combinaremos sobre isso. Bem, Freud tem um texto muito importante intitulado Além do Princípio do Prazer, um texto em que ele propõe sobre a teoria do funcionamento inconsciente e sobre a busca do prazer. O princípio do prazer, também conhecido como princípio do prazer-desprazer, teria como objetivo básico o sujeito buscar o prazer e evitar o desprazer. Isso, claro, é consciente, mas na prática não funciona bem assim e daqui a pouco eu vou esclarecer sobre isso. As pessoas são de fato motivadas a buscar gratificação imediata de seus impulsos e desejos, buscando experiências que produzam prazer e evitando aquelas que causam desconforto ou dor. O princípio do prazer está associado à busca pela satisfação pelas necessidades instintivas, como comer, beber, dormir, e à redução de tensões internas ativadas por essas necessidades. Mas o mundo, com suas exigências e regras, nem sempre nos permite satisfazer o princípio do prazer segundo nossa vontade. Muitas vezes, essa satisfação é adiada, não pode ser satisfeita imediatamente. Outras vezes, ela nem pode ser realizada por não ser permitido socialmente para aquele indivíduo. É o caso, às vezes, quando nós temos fome, mas não chegou ainda o horário em que eu posso almoçar e eu devo permanecer no trabalho até o horário adequado em que eu sou liberada para ir aos restaurantes. Outro caso, quando eu quero comer o petisco do prato que o garçom colocou na mesa vizinha. Isso não pode ser realizado. Então são dois exemplos de eu adiar às vezes a satisfação daquilo que eu desejo e o exemplo de às vezes eu nem poder realizar aquilo que me passa pela vontade, me passa pela cabeça. Nesse sentido que entra o segundo princípio que Freud chamou de princípio de realidade, que é o fato de nós reconhecermos a necessidade de satisfação dos nossos desejos e impulsos, mas sabermos que dependendo da circunstância, essa satisfação terá que aguardar ou não poderá se realizar. É que o mundo, com suas regras e interdições, nem sempre permite a realização dos nossos desejos. O princípio da realidade envolve a capacidade de adiar a gratificação, fazer escolhas racionais e adaptar-se às demandas do mundo externo. Freud introduz também um terceiro princípio, que é o princípio da constância, também conhecido como princípio da inércia. Segundo Freud, esse princípio ele garantiria que o psiquismo manteria um estado de equilíbrio e constância interna. É que o psiquismo ele tende a reduzir a tensão, seja do prazer ou do desprazer, e manter uma quantidade estável de energia psíquica. Isso porque o sujeito vive em tensão, que ocorre através das excitações que estão estimuladas para a busca do prazer, mas também ele vive uma tensão através dos estímulos que evitam o desprazer ou a excitação excessiva. Então, o princípio de constância implica que a mente busca descarregar essa energia acumulada, essa tensão excessiva, e assim alcançar um estado de equilíbrio. Esses três princípios, o princípio do prazer-desprazer, o princípio da realidade e o princípio da constância, esse princípio da inércia, eles interagem entre si e influenciam o comportamento e o funcionamento mental. O princípio do prazer é a busca primária pelo prazer imediato. O princípio da realidade traz essas considerações do mundo externo, enquanto o princípio da constância busca a estabilidade e o equilíbrio interno. A interação dinâmica desses princípios molda o comportamento humano e os processos mentais. Porém, Freud diz que existem outros mecanismos que dominam a vida mental do sujeito. É isso que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Ele começa questionando a ideia dominante de que o princípio do prazer é o fator motivador principal das nossas vidas. Ele questiona isso, ele diz que se o princípio do prazer é o fator motivador das nossas vidas,
Por que a gente às vezes se volta tanto para o desprazer? Freud observa que, embora o prazer seja de fato um objetivo importante para o indivíduo, há muitas vezes uma presença de comportamentos e fenômenos que parecem contradizer essa noção. O sujeito muitas vezes é compelido a repetir experiências dolorosas que não lhe trazem nenhum prazer. São pessoas que se ligam a lembranças traumáticas, enxergam apenas o que lhes causa sofrimento e parecem até que cultivam a dor. Freud especula que essa compulsão à repetição de situações dolorosas é uma expressão da pulsão de morte, uma força intrínseca na psique humana que busca a redução da tensão para retornar a um estado inanimado. É como se o princípio de constância predominasse de tal forma que visasse a total inércia, o inanimado. É então que Freud introduz o conceito que ele chama de além do princípio do prazer, referindo-se a um impulso psíquico que opera independentemente da busca pelo prazer imediato. O Freud argumenta que há uma tendência inerente à vida mental em direção à repetição, até mesmo à autoagressão, que transcende o princípio do prazer. Essa teoria é ilustrada através de exemplos como pensamentos obsessivos, pesadelos, comportamentos autodestrutivos e o fenômeno de repetição de memórias traumáticas. Então, se eu vivi um problema, um trauma, uma coisa que me causa sofrimento, qual seria a intenção do meu psiquismo se ligar a isso e eu ficar relembrando, ficar rememorando e entrar, inclusive, em paralisação por causa desses pensamentos, por causa dessas cenas traumáticas. Então, o Freud vai dizer que as depressões crônicas, os transtornos de personalidade são exemplos de patologias da falta de homeostase entre esses princípios. Eu tenho um relato de uma supervisionanda que traz o seguinte caso. É uma jovem esposa casada há 3 anos com um dos primeiros namorados dela. Ela veio de uma família numerosa, o pai já é falecido e a mãe é constantemente deprimida. A mãe, inclusive, já tentara suicídio algumas vezes e isso faz essa paciente querer morar vizinha da mãe. Ela se identifica com a mãe, suas dores e o seu sofrimento. Não pode ser feliz. A mãe não traz nada de exemplo, de atividade para essa filha. A filha diz que provavelmente há anos que a mãe não faz sexo, está constantemente deprimida e angustiada. E óbvio, essa paciente identificada com a sua mãe, ela também permanece deprimida e angustiada. Ela não quer ter filhos, teme a dor do parto, gosta do marido, mas não o deseja. Ela está tomada de angústia e não consegue sair do lugar. Teme que o marido a deixe. Ela está medicada e não tem nada a desejar. Esse é o exemplo do predomínio da pulsão de morte, levando a pessoa ao estado do inanimado. Por isso é importante explorar as implicações clínicas e teóricas do além do princípio do prazer, da pulsão de morte, considerando sua relevância para o tratamento psicanalítico e a compreensão da natureza humana. O trabalho psicanalítico envolve a elaboração dessa pulsão inconsciente, a fim de permitir que o indivíduo supere padrões de repetição doloroso e ele encontre caminhos para uma vida mais saudável. Então, fique atento sobre essas manifestações de comportamentos repetitivos que nos levam à inércia e nos causam dor. Pode se tratar da pulsão de morte, algo que estaria para além do princípio do prazer. Se este conteúdo te ajudou, curta, compartilhe e facilite a circulação desse vídeo. Até a próxima. Obrigada.